entregar o nosso coração diante do Senhor. Para esta manhã, esse dia especial, nós te louvamos por essa oportunidade de estarmos aqui. Obrigado por mais um dia, obrigado pela oportunidade de desfrutar, ó Deus, do teu amor, da tua graça, da tua misericórdia, do teu perdão. Obrigado, Deus, por essa oportunidade que o Senhor nos dá de sermos instrumentos do Senhor para liberar uma palavra. Obrigado, Pai, pela nossa casa, pela nossa família. Obrigado pela provisão do Senhor em tudo. Louvamos-te, ó Deus, por ver, ó Deus, a manifestação do teu poder, ó Deus, do teu cuidado em cada detalhe das nossas vidas. Obrigado. Obrigado pela proteção. Tu tens sido nosso protetor, tu tens sido nosso refúgio, a nossa fortaleza. Por isso desfrutamos deste lugar de cuidado, deste lugar, ó Deus, onde o Senhor tem, ó Deus, olhado para as nossas necessidades, suprido cada uma delas. Obrigado, Pai. Obrigado pela graça, abundante graça do Senhor que nos abriu a porta para tantas e tantas oportunidades. Obrigado pela tua bondade que nos despertou nesta manhã e já preparou um caminho de bênçãos, um caminho de provisão. Obrigado, Pai. Obrigado pela oportunidade de crescer, ó Deus, na tua palavra, crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Porque temos tanta convicção que a tua palavra nos diz, como fala o salmista, que a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais ele revela os seus segredos. Revela-te a nós, ó Deus, neste dia. Mostra-nos o caminho, direciona, Senhor, os nossos passos. Inclina o nosso coração ao teu coração. Sustenta-nos, ó Deus, pela tua destra. E leva-nos, ó Deus, não somente a nós, mas a nossa casa, a nossa família, o nosso cônjuge, os nossos filhos, a nossa parentela, a este nível de experiência contigo. Leva-nos, ó Deus, a desfrutar de um milagre, ó Deus, que diante dos nossos olhos se torna impossível. Venha sobre nós nesse dia, Pai. Revela o teu querer, a tua vontade. Manifesta-te, ó Deus, em nós e através de nós. Cumpra o que está no teu coração, Senhor. Que o Senhor venha trazer para nós, ó Deus, na ambiência daquilo que é o esconderijo, a proteção do Senhor, ó Deus. Leva-nos, ó Deus, a desfrutar dos valores e princípios do teu reino. Como a canção que colocamos logo no início dessa live, nada mais além de ti, Senhor. Tudo que precisamos está no Senhor. Tu és, ó Deus, o nosso bom pastor, supridor de cada uma das nossas necessidades, que sempre tem nos conduzido a pastos verdejantes, às águas tranquilas. Não tem faltado refrigério para a nossa alma. A nossa suficiência está no Senhor. Porque eu tenho a certeza, Pai, de que quando estamos firmados em Ti, tudo que nós pensamos, tudo que nós sentimos, em linha com a Tua vontade, é aquilo que o nosso coração anseia. Por isso, Pai, eu direciono neste momento a minha intercessão por todas as pessoas que aqui se encontram, por aquelas que ainda assistirão essa live mais tarde, que elas nesse dia sejam alvos da Tua graça, do Teu amor, do Teu cuidado, da Tua provisão, da Tua proteção. Graças te dou, Senhor, por serem envolvidos, ó Deus, debaixo deste amor, que o Senhor, ó Deus, possa direcionar a cada um para este lugar, ó Deus, que se chama centro da Tua vontade. Precisamos do Senhor, nós precisamos do Senhor. Toma-nos, ó Deus, pelas Tuas mãos, entra em cada lar nesta manhã, Pai, trazendo, ó Deus, a restauração, a cura, para esse lar
que se encontra enfermo, seja emocionalmente, seja fisicamente, para este lar que está lutando por uma cura, que o Senhor possa visitá-los nesta hora, em poder, em graça, em unção. Que Isaías 53:4 aconteça dentro desta casa. Que verdadeiramente Cristo Jesus naquela cruz do Calvário levou sobre si todas as nossas enfermidades. E pelas suas pisaduras somos sarados. Sobe ao meu coração neste momento, Pai, a intercessão por uma vida especial, por uma senhora, jovem senhora, no ambiente desta live, nesta hora. Visita com cura, com restauração, com provisão, na autoridade do nome de Jesus. Que haja cura em todo o corpo físico, que haja cura emocional, na autoridade do nome de Jesus. Que o poder do alto seja liberado sobre a vida desta tua filha, na autoridade do nome de Jesus. Fala conosco nesta live, Pai, e seremos cuidadosos em tributar somente ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor, na autoridade do nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos preciosos. Você que acabou de chegar neste ambiente, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Eu creio no poder da oração, eu creio no poder da cura. E eu vou chamar agora o meu convidado de hoje para uma palavra direcionada nessa manhã, neste dia. Vamos lá, já enviei o convite para ele. Shalom, Arthur, saudades, meu querido, Deus abençoe. Vamos aqui esperar ele chegar. Já te enviei aí o convite, meu lindo. E vamos juntos. Vou enviar de novo. Vamos lá. Doctor, por onde anda? Por onde andas, Doctor? Te mandei de novo aí, doutor. Vamos lá, em nome de Jesus. Mandei de novo. Vamos lá. Dia de bênção, de provisão do alto. Em nome de Jesus. Vem então aí, Rafa, se você me chama, por favor, que eu já te enviei aqui. Já te enviei aqui, vou aceitar de novo. Deixa eu ver aqui. Já te mandei de novo aí, vamos lá. Bom dia, Marcão, grande abraço, querido. Te vejo hoje no GC, né? Em nome de Jesus. Uai, já te convidei aqui, já te mandei aqui de todos os... Ô, Jesus, libera aí. Libera aí, libera aí, libera. Já mandei de todos os modos aqui, doutor Rafael. Ó, já te mandei de novo.
Isso, entra e sai. Beleza. Queridos, ontem nós tivemos uma reunião com os homens e tivemos uma palavra bem diretiva, bem assertiva. Falamos sobre o assunto de que nós, pais, estamos contando da parte do Senhor para a nossa geração. A reunião foi voltada para os homens e nós chegamos à reflexão do que nós estamos contando para os nossos filhos. Pegamos ali o Salmo 145, versículo número 4, que diz assim a palavra: uma geração contará a outra a grandiosidade dos teus feitos, e eles anunciarão os teus atos poderosos. O que a nossa casa tem anunciado da parte de Deus. E aí nós vimos a reflexão de que aquilo que Deus, na sua infinita soberania, majestade, o que Ele espera de cada um de nós? Que tipo de histórias estamos contando dentro da nossa casa? Que tipo de fé estamos posicionados dentro da nossa casa? Foi um tempo de reflexão, um tempo onde Deus ministrou poderosamente ao nosso coração. E eu trago essa reflexão para você aqui, para este tempo. Acho necessário para esse tempo oportuno que tenho me preocupado, na verdade, com o que será da nossa geração, o que será dessa juventude, o que será destes filhos que nasceram de nós e a partir de nós. E isso nos leva a refletir, entendendo que o que Deus começou, Ele não quer estancar. O que Deus começou, a obra que Ele começou nas nossas vidas, Ele quer dar continuidade através dos nossos filhos. Será que nós que estamos aqui nessa live, estamos vendo a sede por Deus dentro da nossa família? Como nós estamos vendo tudo isso? Entre aspas, é um motivo de preocupação. É um motivo da gente fazer uma análise, de saber que desejo, o que eu estou passando para minha casa, o que eu estou passando para os meus filhos, o que eu estou passando para dentro da minha família, este desejo pela presença do Senhor. Que os nossos filhos sejam mais apaixonados pelo Senhor do que nós somos. Que os nossos filhos possam se entregar mais pelo Senhor do que nós nos entregamos. Que os nossos filhos amem a casa do Senhor, amem a igreja do Senhor mais do que nós amamos. E nós falamos sobre isso ontem, que estamos contando para a nossa geração vantagens, desvantagens, que nós estamos passando para os nossos filhos sucessos ou insucessos. Estamos passando para os nossos filhos que somos apenas frequentadores de igrejas ou que somos participantes dentro da igreja. Pense nisso, pense nisso, reflita um pouco sobre isso. Como estamos indo para nossa casa? Nossos filhos vão para a igreja obrigados ou eles são apaixonados por estarem na igreja? O que você tem visto na mão dos seus filhos? Um jogo de videogame ou a Bíblia? Olhamos para essa reflexão e eu confesso a vocês que durante o dia de ontem eu fiquei pensando nisso. Passei o dia ontem pensando nisso, em como estamos, como nós nos encontramos, como nós nos posicionamos diante de tudo isso. Estamos sendo pontes para que os nossos filhos estejam conosco? Ou nós somos aqueles criadores de barreira, nosso comportamento dentro de casa, a nossa ignorância? Eu sempre brinco que a história de que quando alguém chega na sua casa,
Você muda o seu comportamento ou continua do mesmo jeito? Porque a maneira como eu me comporto dentro de casa vai levar a minha descendência a viver do mesmo jeito. Então, como é que eu lido com as situações no dia a dia? Ignorante? Como é que eu trato o meu cônjuge? Com palavras duras, com palavras ásperas? Como eu me comporto? E aí, às vezes, vem a reflexão: pastor, já escutei tanto isso. Na igreja, minha mãe, meu pai é de um jeito, em casa é outro. Isso é hipocrisia espiritual. Nós temos que analisar tudo isso e ver que nós precisamos desenvolver a clareza e, acima de tudo, a gente precisa ser sincero. A gente precisa ser transparente em tudo que fazemos. O que estou construindo para a minha geração? O que estou fazendo dentro de casa? Estou levando os meus filhos, estou levando o meu cônjuge para mais próximo de Deus? Ou estou dentro de casa construindo algo que não tem base, que não tem fundamento? Que tipo de construção? Que tipo de situação nós estamos construindo no nosso dia a dia dentro da família? Pensemos nisso. Doutor Rafael, por onde está? Por onde andas? Que eu já te chamei aqui. Já te chamei aqui por várias vezes. Não se esqueça de mim. Em nome de Jesus, seja liberado aí o doutor Rafael para esse bate-papo aqui. Quando você entrar, você me avisa, tá bom? Que eu vou estar por aqui trazendo. Eu te chamei aqui, homem de Deus. Deixa eu ver aqui se eu te chamei de novo aqui. Chamei 2 vezes. Estranho demais. Olha aí abaixo, se tem aí um pontinho vermelho que eu te chamei. Vamos lá. Alguém aí, os universitários, podem ajudar o doutor Rafael aí a entrar em nome de Jesus. Enquanto isso, vamos aqui conversando, falando sobre o dia de ontem. Algum homem aqui estava comigo ontem na live? Algum homem estava comigo aqui ontem na nossa reunião de homens? Travou, mas liberou já? Vamos lá, gente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Procura aí a solicitação. Clica na câmerazinha que tem mais. Isso. E eu também aqui já fiz isso. Já aceitei. Vamos lá. Isso, eu tenho feito isso. Vamos tentar aqui, doutor Rafael. Então, enquanto isso, a gente vai ministrando aqui. Abaixa aí no comentário, tem uma câmerazinha com mais. Ou, onde tem essas 2 pessoinhas aí com mais, também dá para entrar. Eu já fiz os 2. Oh, Jesus, libera aí, em nome de Jesus. Mas enquanto isso, vamos lá. Enquanto isso, eu estou clicando aqui em cima, aqui, até para... Vamos ver aqui. Estranho demais. Alguém aqui
Eu vou fazer uma chamada aqui para ver direitinho. Só um minutinho aqui para ver se é comigo. Eu vou chamar outra pessoa aqui, chamar o pastor André aqui só para fazer um teste aqui para gente. Te chamei, pastor André, não sei se você consegue entrar. Vamos ver se o pastor André consegue entrar aqui, só para a gente fazer um teste. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Pastor André, você está me ouvindo? Dá para você entrar aí um minutinho? Só para a gente fazer um teste? Vamos lá. Amém, Tereza, amém. Me chama, pastor André, então. Me chama que eu libero aqui. Então pode ser isso que está acontecendo com... Me chama você, pastor. Vamos lá. Pronto, aceitei. Te aceitei, pastor. Estranho demais, então é o meu. Estranho demais. Doutor Rafael, a gente vai ter que deixar para um outro dia, então. Tá indo. Eu vou ver depois daqui, eu vou ver se eu atualizo depois do Instagram para a gente poder entrar. Mas deixa eu aproveitar e trazer uma palavra para a gente ontem, do que nós falamos ontem na no nosso tempo com os homens. Nós falamos sobre o Salmo 145, versículo 4, que diz assim: uma geração contará a outra geração a grandiosidade dos teus feitos, e eles anunciarão os teus atos poderosos. Eu queria te ouvir hoje, Rafa. Mas foi tão interessante que depois eu parei para pensar, o doutor Rafael é filho do doutor Irineu. E eu fiquei pensando assim, que coisa mais linda a gente ver essa possibilidade. Ele iria ministrar hoje, ainda vai ministrar essa semana, em nome de Jesus você vai entrar para a gente poder resolver isso. De perceber uma geração dando continuidade aos feitos do Senhor. E aí a gente para fazer uma análise de vida. Porque se queremos ter histórias abençoadas, a gente tem que parar neste momento e fazer uma avaliação, uma sondagem, um balanço em como você se encontra. Se esse é o nosso alvo, nós precisamos permitir que Deus faça maravilhas, ou faça as maravilhas dele em nossas vidas. E eu pergunto aqui, quantos aqui têm filhos? Quantos são casados aqui? Levanta a mãozinha aqui. Quantos são casados? E a gente para pensar que às vezes a gente está nesse mundo achando que a gente veio somente para ocupar espaço, a gente está nesse mundo somente para poder trabalhar. Não, a vida traz para a gente uma necessidade da gente poder apresentar para os nossos filhos aquilo que nós estamos vivendo, principalmente vivendo diante de Deus. E eu paro para fazer uma certa reflexão de que às vezes a gente não imagina que o que nós estamos gerando dentro de casa, ele é para a eternidade.
Então, o que eu estou construindo? Quais são os hábitos que eu estou construindo dentro de casa, com a minha geração? Que garantia eu tenho que a minha geração levará a tocha? Que a minha geração dará continuidade aos feitos do Senhor? Isso foi ontem. Para mim, assim, foi. A gente bateu forte ontem em cima disso. Eu não sei se você, mulher, está aqui, se o seu marido comentou alguma coisa do que foi a reunião de ontem. E aí nós falamos sobre Eli, que tinha uma função muito importante diante do povo de Israel, que Eli ele não conseguiu fazer com que os frutos do seu chamado chegassem até os seus filhos. Não conseguiu levar para os seus filhos o legado geracional. Isso está principalmente na sua falha em disciplinar os seus filhos, os dois filhos, Ofni e Finéias, que você vai ler lá o que aconteceu através de um sacerdócio corrupto. E embora Eli fosse um juiz, e sumo sacerdote de Israel, ele não exerceu sua autoridade para corrigir os comportamentos pecaminosos dos seus filhos, que desonraram a Deus e ao serviço no templo, e isso resultou em grandes consequências, e consequências desastrosas, não somente para dentro daquela casa, mas para a nação de Israel. Há uma das passagens de que o profeta libera uma palavra sobre Eli, e que enquanto seus filhos estavam na guerra, os seus filhos foram destruídos, seus filhos foram mortos, e quando Eli recebe a notícia, naquele momento ele cai, e ao cair ele bate ali com a cabeça, o pescoço dele leva uma fratura e ele também morre. Fim trágico para uma família. E quantas vezes nós estamos dentro de casa, vemos os nossos filhos tomando comportamentos totalmente diferentes e nós não usamos a nossa autoridade para poder fazer isso. Isso leva à permissividade. Diante da permissividade, nós sabemos que isso leva ao pecado. A permissividade leva uma geração a destrambelhar, a fazer coisas, a ir por caminhos tortuosos que precisam ser corrigidos. Nossa função, principalmente se você tem filhos menores, filhos pequenos, é desde pequeno já instruí-los no caminho do Senhor e ter essa certeza de que um dia você vai colocar a sua cabeça no travesseiro, quando os seus filhos forem embora, você vai colocar a cabeça no seu travesseiro e você vai dormir tranquilo, porque todo ensinamento que você poderia ter dado para eles, você entregou. E você pode dormir tranquilo, na certeza de que eles foram, mas eles estão levando uma mensagem, eles estão levando uma palavra, eles estão levando uma base, eles estão levando uma instrução. E essa certeza de que eles darão conta ao longo do caminho, de que eles não se desviarão do seu propósito. Um outro exemplo bem claro do que aconteceu com Eli e a sua casa foi o exemplo de Samuel. Samuel, um grande profeta, mas ele não conseguiu fazer com que os frutos do seu chamado chegassem também até os seus filhos. E é interessante que no Velho Testamento a gente percebe que o papel sacerdotal ele era passado de geração após geração. E a gente entende hoje que a nossa função de passar para os nossos filhos não é uma função, um cargo. Nós passamos para os nossos filhos se eles desempenham a unção, se eles desempenham um papel, se eles desempenham aquela unção que está sobre nós, nós passaremos sobre ele. Olhando para Samuel, do seu fracasso na criação dos seus filhos, isso é registrado na Bíblia, em 1 de Samuel, no capítulo 8, versículos 1 e 3. Veja bem o que diz o versículo número 3. Mas os filhos dele não andaram em seus caminhos. Vou ler de novo o texto porque subiu uma ligação aqui
nessa hora. Mas os filhos dele não andaram nos seus caminhos, eles se tornaram gananciosos, aceitaram suborno e perverteram a justiça. Filhos do grande profeta Samuel. Embora Samuel tenha sido um líder espiritual, juiz respeitado em Israel, os seus filhos, Joel e Abias, não seguiram seus caminhos. Eles se tornaram gananciosos, aceitaram subornos, corromperam a justiça, levando o povo a pedir um rei para substituí-los. E eu citei ontem na reunião com os homens uma frase bem forte. E essa frase diz assim: uma geração saiu ateando fogo do avivamento, mas não deixou seus filhos em casa, sustentando o fogo com a lenha. Nós vemos histórias de grandes avivamentos em cidades onde as cadeias tinham portas abertas porque não tinham presos. Nos hospitais, os leitos se encontravam vazios porque não tinham doentes na cidade. Por causa do grande avivamento de Deus nessa cidade. Histórias foram contadas, mas os filhos destes não deram continuidade. E essa citação deste autor aqui, um autor anônimo, dizendo que uma geração chegou tocando fogo ali, trazendo a manifestação do poder de Deus, mas essa geração não deixou seus filhos em casa, sustentando o fogo com a lenha. Se perdeu. Uma citação de Bill Johnson diz que herança é uma geração pagar caro e a próxima geração receber de graça. O que muitas vezes nós vemos isso quando nós falamos de herança, pais que lutam para deixar ali um legado, deixar uma herança para os seus filhos, não é legado, mas uma herança. O pai que luta para trabalhar, para deixar herança para os filhos, e de repente os filhos recebem essa herança e de repente eles estragam tudo, acabam com tudo, não valorizam porque receberam de graça. O que estamos preparando para os nossos filhos? O que estamos deixando para os nossos filhos? Um legado ou uma herança? Porque entendemos que herança é o que vocês deixam para os filhos. Trata-se de bens, mas legado é o que vocês deixam nos filhos, sobre caráter, sobre vida com Deus. E alguns pontos nós falamos ontem da necessidade que nós temos de trabalhar isso. Eu falo para vocês, não só os homens que aqui se encontram, mas tanto homens e mulheres nesse ambiente, que todos nós fomos chamados para trazer um alinhamento geracional. E eu queria fazer uma pergunta aqui logo de início. Quantos aqui é a primeira geração de crente na família? Quantos aqui é a primeira geração de evangélico na família? Levanta a mãozinha aí, por gentileza. Quero ver aí. Quem aqui é a primeira geração de crente? Primeira geração de crente na família. A Silvia, o Hermínio. Olha que benção. Vamos lá. Elaine, Amanda, Lucas, a Tereza. Olha, o Rafa já é a segunda geração. Que benção. A Lê é a primeira. Debortoli primeiro, a Carla. Veja bem, queridos. A gente olha para o que a gente vive hoje e isso traz para nós uma responsabilidade muito grande. Por que uma responsabilidade muito grande? Olha, a Marta já é a quarta geração. Que bênção. Veja quando eu trago aqui, escreve para mim aí, por gentileza. Eu fui chamado para trazer alinhamento geracional. Ou seja, consertar essa linhagem
geracional daquilo que começou errado na nossa geração para dar sequência nos dias de hoje, mas alinhado, organizado. O que nós estamos falando sobre isso? Porque se você foi chamado para trazer alinhamento geracional, vai começar a partir de você. Ah, eu não tive isso nos meus pais, eu não vivi isso com os meus pais. Deus está chamando você para trazer esse alinhamento geracional para sua família. Começa em você. Começa em você. Não importa o que seus pais fizeram, não importa o que seus pais tiveram, não importa o comportamento deles, não importa o que aconteceu com eles. Você começa em você uma nova história. Começa em você um novo tempo. E o segundo livro das Crônicas, capítulo 34, versículo 1 e 2, fala da história de Josias, que traz um reinado maravilhoso. Diz a palavra que Josias tinha 8 anos de idade quando começou a reinar. E diz o texto, reinou 31 anos em Jerusalém. E ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu predecessor, sem desviar-se nem para a esquerda nem para a direita. Pensa bem, escreva isso que a Amanda escreveu aí. Começa em mim uma nova história. Seus filhos terão uma nova história para contar. Seus filhos andarão no caminho do Senhor. Seus filhos se posicionarão diante daquilo que Deus anseia, porque Ele começou em você e Ele vai terminar na vida dos seus filhos a boa obra. Entenda bem. Olha para a vida de Josias. Josias, ele não recebeu a melhor herança de seus pais. Josias, ele herdou um reino corrompido, um reino desviado completamente da vontade do Senhor. Você veja bem na história de uma criança que começa a reinar com 8 anos de idade. E traz um reinado de edificação, traz uma história transformada. Seu pai, o pai de Josias, era Amon. E esse pai era totalmente corrompido. O avô de Josias, Manassés, foi o pior rei de Israel. Isso traz para você, querido, que não importa o que você tenha recebido dos seus pais. Obviamente que cadeias são quebradas, maldições hereditárias deverão ser quebradas para que você possa dar continuidade a esse propósito. Então, começa em você esse alinhamento espiritual, começa em você essa nova vida, começa em você esse alinhamento geracional e não permita, querido, que essa tocha se apague. Porque eu profetizo que vai chegar um dia de você pegar essa tocha acesa e entregar nas mãos dos seus filhos e dirão para ele, dê continuidade. Dê continuidade, não faça com que essa tocha se apague. Começa em você. É sua responsabilidade, é nossa responsabilidade. Ainda que Josias tenha recebido um reinado de seu pai corrompido, ele optou por caminhar de uma forma diferente, produzindo novos frutos para a nação e para a sua geração. Está em você a oportunidade de fazer boas escolhas em Deus. Está em você a oportunidade de fazer excelentes escolhas da parte do Senhor. As escolhas que você vai fazer, elas são importantes, porque essas escolhas, elas passarão para a nova geração. Os seus filhos e netos colherão dessas experiências que você teve diante do Senhor. Agora entenda bem, em comparação com a geração dos seus pais, eu quero dizer para você que não importa que se na geração dos seus pais tiveram adultério, tiveram divórcio, tiveram separação, eu quero declarar que a partir de você, a sua geração haverá santidade. Não haverá mais adultério na sua geração, não haverá mais divórcio na sua geração. Se na geração dos seus pais houve lá um entrave com vícios,
com amarras voltadas para vícios. Eu quero dizer para você que o vício da sua geração será pela presença do Senhor, o desejo de conhecer a Deus e fazer a sua vontade. Se na geração dos seus pais houve falência, quebra financeira, na sua geração haverá prosperidade abundantemente. Receba isso. Cadê vocês aqui dizendo amém? Eu recebo, eu recebo. Na sua geração haverá santidade. Na sua geração haverá por um desejo da presença dos seus filhos. Seus filhos quererão estar na presença do Senhor. Seus filhos comerão na presença do Senhor. Seus filhos falarão dos feitos do Senhor, de experiências com o Senhor. Se na geração dos seus pais tiveram brechas, é a sua geração que fechará essas brechas. É a sua geração que fechará essas brechas. Lembre-se, querido, que muitas vezes a luta que os seus pais tiveram, o anseio do diabo é que essas lutas você também caminhe com ela. Feche essas brechas. Feche essas brechas. Não caia nas mesmas coisas que os seus pais no passado caíram. Se guarde, se proteja, faça diferente, faça diferente, faça diferente, faça diferente. Você começa uma nova história dentro da sua casa. Começa em você, começa na sua história, começa na sua vida, começa em você um novo tempo, começa em você uma nova geração de filhos ali guardados, fortalecidos no Senhor. O segundo ponto, você foi chamado para iniciar e continuar um legado frutífero. Você foi chamado para iniciar e continuar um legado frutífero. Não desista da sua casa. Não desista de ver acontecer, queridos, aquilo que precisa acontecer. Eu estava ontem preparando essa palavra para ministrar para os homens e procurando encontrar pais que terminaram de um jeito bom, glorioso, e que seus filhos deram continuidade. E procurei também pais que terminaram de uma forma terrível o seu propósito aqui nessa terra e que os seus filhos mudaram esse destino. Queridos, poucos são os exemplos bíblicos de ações paternas em que eles terminaram mal o seu chamado e que seus filhos mudaram. Praticamente todos eles não consertaram aquilo que foi o erro dos seus pais. Praticamente todos eles deram continuidade aos erros dos seus pais, de maneira que a história não tivesse uma mudança. Olhando para as histórias bíblicas, isso serve para a gente como uma advertência sobre as consequências dos atos, dos nossos atos, as consequências dos nossos pecados e a importância de dar sequência na caminhada com Deus. Mas eu creio, querido, que para nós será diferente. A graça de Deus, ela está disponível para todos nós. E mesmo aqueles que cometem grandes erros podem encontrar perdão, podem encontrar restauração. Sabemos que há uma linhagem e que as nossas ações, elas têm um papel muito importante em se estender para a nossa descendência. Por isso nós temos que vigiar hoje. Que tipo de atos estou cometendo? Que tipo de atitudes estou cometendo que eu não quero que os meus filhos caminhem com elas? O que estou deixando
de legado para os meus filhos, para a minha geração. Eu quero dizer para você que se inicia em você, a palavra diz que se alguém está em Cristo, ele é nova criação. Não importa o que você fez no passado, não importa das suas lutas, não importa das suas dificuldades. Diz a palavra, se alguém está em Cristo, ele é a nova criação. As coisas antigas já passaram, diz a palavra, eis que surgiram coisas novas. Que não importa o tipo de vida que você teve no passado, o arrependimento, o recomeço, a nova vida começa em você com uma nova oportunidade, queridos. Uma nova oportunidade da sua casa ser abençoada. Uma nova oportunidade da sua casa tomar uma nova rota. Se você é o primeiro da sua geração em servir a Deus, você precisa se alegrar com isso e não se entristecer. Deus escolheu você para começar um legado carregado com a presença de Deus dentro da sua casa. Se você é essa pessoa que está se levantando, sinta-se privilegiado para poder dar continuidade. Agora, não permita que o fogo da tocha se apague. Não permita. Deus quer construir através de você essa história linda. Deus quer dar sequência através da sua vida. É você quem continua. E o último ponto que nós queremos falar nessa manhã é que você foi chamado para construir uma história relevante para a próxima geração. Uma história relevante, algo de importante. O que você tem construído? O que você tem sentado para falar com seus filhos do que eles têm olhado para você e desejado, mãe, pai, eu quero fazer aquilo que você está fazendo. Veja bem o que diz o Salmo 78, versículos 3 e 4. Salmo 78, versículos 3 e 4. Escreva aí para a gente, por gentileza. Diz o salmista, o que ouvimos e aprendemos, o que os nossos pais nos contaram, não os esconderemos dos nossos filhos. Contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que ele fez. A questão é, que tipo de história você está contando para os seus filhos? Ou que tipo de história você está fazendo para sentar e contar para os seus filhos? Se Deus começou em você, declare que o que ele começou jamais terá fim. Agora lembre-se, é preciso colocar lenha. É preciso ativar esse fogo dia após dia. Provérbios 26, 20 diz, sem lenha, a fogueira se apaga. É interessante você observar que se não tiver lenha, o fogo se apaga. Quando uma pessoa tem uma experiência real com Jesus, algo como um fogo de Deus invade no coração dele. Ela se sente viva, renovada, animada, inspirada, pronta para qualquer desafio. É capaz de vencer barreiras, é capaz de vencer os problemas. E eu quero dizer para você, querido, você que está aqui, que um dia foi incendiada pelo fogo de Deus, mas que hoje se sente fria, faltou colocar lenha nessa fogueira. Você que está aqui, que está se sentindo vazio,
Faltou colocar lenha na fogueira. Volte. Volte a orar mais. Volte a ler mais a palavra. Volte para uma comunhão mais profunda com Deus. Alimente o fogo de Deus. Até porque um cristão morno é alguém diferente, indiferente, alguém infeliz. Esse não é o propósito de Deus para a sua vida. Qual seria o combustível da vida cristã capaz de manter a sua chama acesa? Creia em Deus. Continue crendo em Deus. Lance fora toda dúvida. Lance fora toda incredulidade quando ela bater nos seus ouvidos espirituais. A segunda coisa, procure a unidade da sua família. Como você trata o seu cônjuge? O que você está gerando dentro da sua casa? É para trazer unidade ou está trazendo separação entre um e outro? Busque a unidade da família. Acima de tudo, faça amigos espirituais. Quem são seus amigos? Que tipo de assunto você conversa com eles? Acima de tudo, busque ser fiel. Fiel a Deus. Fiel aos seus compromissos. Fiel ao seu propósito dentro da sua casa. Veja bem o que a palavra nos diz em Levítico. Para mim e para você. Mantenha-se aceso o fogo no altar. Ele não deve ser apagado. Toda manhã o sacerdote acrescentará a lenha, arrumará o holocausto sobre o fogo e queimará sobre ele a gordura das ofertas de comunhão. Mantenha-se o fogo continuamente aceso no altar e ele não deve ser apagado. Isso é para você. Isso é para você. Levítico 6, 12 e 13. Estão pedindo para eu citar o Salmo 78, Salmo 78, que eu citei antes, versículos 3 e 4. E eu encerro com Levítico 12, 6, 12 e 13, mostrando que todos nós temos esse objetivo, querido, de contar para os nossos filhos a nossa experiência com Deus. Contar o que o Senhor fez na sua vida. Como teremos histórias se nós não temos intimidade com Deus? Como teremos histórias para contar se nós não nos aproximamos de Deus? Se nós estamos distantes de Deus? Volte. Volte nessa busca. Volte à leitura da palavra. Volte para que você possa deixar para a sua geração este legado. E eu te abençoo com essa palavra. Não preparei essa palavra para hoje. Essa palavra entregamos ontem para os homens, na mentoria dos homens. Tínhamos hoje uma live com o Dr. Rafael, mas infelizmente, não sei o que aconteceu aqui, nós não conseguimos entrar, não conseguimos fazê-lo, mas ainda teremos, em nome de Jesus, vamos verificar aqui o que está acontecendo, para a gente poder ainda ter esse tempo com ele. Vai ser muito abençoado essa live. Eu tenho certeza que todos nós seremos abençoados. Espero que você tenha recebido alguma coisa. Do que você recebeu aí, me diga aqui. O que você recebeu? Amém. Deus abençoe Marília. Deus abençoe sua casa. Cidade linda de Marília, São Paulo. O que você recebeu hoje, da palavra de hoje? Dessa surpresa da palavra que não era para ser dita hoje. O que você recebe aqui que você traz para a sua vida? Diga para a gente, fala para a gente aí uma frase, uma palavra,
do que você recebeu hoje? Escreva aí para mim, por favor. Amém, Marta. Glória a Deus. Bom dia, Duda. Seja bem-vindo, querido. Amém. Oh, que bênção. Um abraço pro Bernardo. Deus abençoe. Deus abençoe você e sua casa, Ju. A Solange diz: Eu nasci para mudar a história da minha descendência. A Marcela está falando legado. A Clarinha está dizendo oportunidade de fazer diferente. A minha casa servirá ao Senhor a partir de mim. Maravilha! Isso me faz olhar para as minhas decisões de uma outra maneira. Que bênção. Queridos, Deus abençoe. Um dia maravilhoso para você e sua família. Sejam todos guardados em Deus. Em nome de Jesus. Um beijo no coração. Fique na paz. A live vai estar salva. Amanhã a gente está aqui juntos para esse tempo muito especial. Um beijo no coração. Fique na paz. Sejam guardados em Deus.